que diz o seguinte: fica alterado para a Avenida Arno Aristides Missner a denominação da Avenida Presidente Castelo Branco, via pública que tem início do lado direito da Rua 15 de Novembro, em frente ao Grande Hotel, margeando o Rio Itajaí-Açu e termina na Rua São Paulo. Em discussão, em votação. O vereador Jefferson Fortes quer discutir, dispõe do tempo de até 5 minutos. Apenas a emenda. Essa é a discussão da emenda, não do projeto. Só o projeto. Então, em votação, a emenda 1. Só um minutinho até que resolvemos a questão de informática. Em votação, a emenda 1 ao projeto de lei 6554. Vereador Beto, solicito seu voto. Rejeitada. Vereador Vanderlei. Seu voto, por gentileza, vereador Vanderlei. Rejeitado e ao arquivo. Em votação, em segunda discussão em votação, projeto de lei 6554, fica alterado para a Avenida Presidente João Belchior Marques Goulart, a denominação da Avenida Presidente Castelo Branco, via pública, que tem início ao lado direito da Rua 15 de Novembro, em frente ao Grande Hotel, margeando o Rio Itajaí-Açu, término na Rua São Paulo. Senhores vereadores, vereador Jefferson, só um segundinho. Vossa Excelência, o autor, teria a possibilidade de ser o último a discutir, né? Então, pergunta, alguém mais quer discutir? Vereador Vanderlei. Não? Então, Vossa Excelência, vereador Jefferson, já que abre mão de ser o último, abre mão para o vereador Vanderlei discutir na sequência, é o único inscrito, então. O vereador Jefferson, Vossa Excelência dispõe de tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a quem nos acompanha aqui no plenário e também pelos nossos veículos de comunicação, esse projeto é um projeto que eu considero de uma simbologia importante para a democracia brasileira, que reconhece os nossos princípios democráticos, alicerçados na vontade popular, senhor presidente. É um absurdo que uma cidade como a nossa, como a cidade de Blumenau, a terceira maior cidade de Santa Catarina, ainda leve o nome em uma das suas principais vias dos algozes da democracia. É um absurdo que o nome de um dos piores ditadores da história do nosso país ainda leve o nome de uma via pública na cidade de Blumenau. Senhores, se vossas excelências hoje têm o direito de estar aqui nessa casa, se vossas excelências têm o direito de ir para uma eleição, a verdadeira festa da democracia do nosso país hoje é porque a ditadura militar foi sepultada no nosso país. Senhores, se vossas excelências exercem as suas atividades políticas com liberdades plenas, construídas pela nossa Constituição e por milhares e milhares de brasileiros que combateram esse regime, é porque a ditadura militar acabou no nosso país, senhores vereadores. Se vossas excelências hoje exercem o direito sagrado da democracia representativa nesse parlamento, é porque, professor César, a ditadura militar acabou no nosso país. E é um absurdo que ainda uma via pública da nossa cidade leve o nome de um dos piores ditadores do nosso país. A ditadura militar no país, que foi o regime mais corrupto da história do Brasil, que a Polícia Federal não investigava nada, foi criada para tortura
daqueles que se opunham ao regime, que a imprensa era amordaçada e não podia sequer falar do regime, aonde boa parte dos veículos de informação vinculavam mais receita de bolo, como diz o Marlon, do que opiniões da nossa sociedade. Se aqueles que se opunham ao regime tiveram o seu mandato cassado, foram perseguidos pela ditadura no nosso país, nós não podemos admitir que uma via da nossa cidade ainda lembre aquilo que deveria estar hoje na lata do lixo da história do Brasil, senhores vereadores. Peço voto a vossas excelências, o voto à democracia, o voto para reconhecer que o passado não pode voltar jamais na nossa sociedade. Olho para esse plenário e vejo aqui, e acredito que quase que a totalidade dos que estão aqui presentes hoje vieram das forças democráticas que combateram o antigo regime. Olho para esse plenário e temos orgulho de fazer os grandes debates aqui sem medo algum que algum general esteja ali na porta para prender ou para caçar o mandato, vereador Fábio Fiedler, daqueles que manifestam as suas opiniões aqui nessa tribuna, instrumento sagrado e poderoso da nossa democracia. Senhores vereadores, nós temos que mudar o nome da Beira-Rio, tirar o nome do ditador Castelo Branco, tirar o nome de um ditador da história do nosso país, vereador Marcos da Rosa, que inclusive os religiosos foram perseguidos durante a ditadura do nosso país. Senhores, eu peço voto a Vossa Excelência, o voto para mudar o nome. Não vamos cair no desconhecimento, que vai custar caro, não vai custar nem R$30 para que o dono de cada imóvel altere o nome dessa via, senhores. E para reconhecer isso, nós temos que sepultar. Recentemente, o governador do Maranhão trocou o nome de todas as escolas que levavam o nome de generais, de capitães que apoiaram ou foram ditadores do nosso país, para que a comunidade pudesse escolher os seus nomes. Peço voto a Vossas Excelências, um voto pelo fim da ditadura, mais uma vez, no nosso país. Ouvimos na discussão do projeto de lei 6554,